Olá, sejam bem-vindos à disciplina de Políticas Públicas em Educação. Nesta aula, vamos discutir alguns aspectos históricos que influenciam na política educacional do Brasil. Quando nós lembramos da história do Brasil, nós vamos lembrar que a terra aqui estava povoada pelos índios e tivemos a chegada, então, dos portugueses. Pedro Álvares Cabral chega e nós temos aí uma preocupação em colonizar essa terra. A preocupação de Portugal é aí a questão de exportação. Então, é uma colonização de exportação. Então, não há uma preocupação com a educação, em formar uma cultura, mas sim em aproveitar a mão de obra aqui que eles encontraram. Então, esse período nós vamos chamar de período colonial e vai de 1500 a 1822, que é quando nós vamos ter a independência do Brasil. Então, nós temos em 1500 a chegada dos portugueses, e em 1549 chegam os jesuítas. Então, chega o padre Manuel da Nóbrega com mais 6 padres e eles vêm aqui para catequizar, difundir a fé cristã entre os índios e os negros. Qual é a preocupação, então, do padre Manuel da Nóbrega e dos outros jesuítas? A preocupação era eles tornarem dóceis as pessoas que estavam aqui. Então, eles tinham que, por meio da conversa, do ensino, fazer com que essas pessoas aprendessem a língua portuguesa, porque aqui se falava o tupi-guarani, então eles tinham que ter uma linguagem comum e que eles pudessem trabalhar, ajudar a colônia a produzir, na época era o açúcar, para ser exportado para Portugal. Então, essa preocupação que existia. Então, não havia em si uma preocupação em ensinar conteúdos, trabalhar com informações, mas ao contrário, era uma domesticação que havia de interesse dos portugueses em relação aos indígenas. Então, a gente tem aí a primeira ideia do ensino bilíngue. Então, havia a língua nativa, que era o tupi-guarani. Num primeiro momento, os padres aprenderam a falar o tupi-guarani. Algumas cerimônias foram feitas utilizando a língua nativa. E quando Portugal soube que aqui se estava falando o tupi-guarani, houve uma repreensão. Então, não poderia mais continuar sendo falada a língua dos nativos, mas sim a língua da metrópole. Então, foi ensinada a língua portuguesa. Os padres já tinham uma preocupação em como ensinar, como conquistar esses alunos para que eles pudessem repassar as informações que ali aprendiam para os pais, para as pessoas mais velhas. Então, o foco dos padres foi trabalhar com as crianças indígenas. Então, eles usavam o teatro, poesias, alguns cânticos indígenas como os recursos pedagógicos. Então, em relação a esses cânticos que existiam, havia feito uma adaptação. Então, já não havia mais a preocupação que os indígenas tinham, alguns cultos religiosos já eram adequados para a fé católica. Então, havia uma adaptação nessas músicas, nessas cantigas, para que já fosse incorporada essa outra cultura, a cultura dos portugueses. Num primeiro momento ainda, nós vamos ter tanto os filhos dos colonizadores como os indígenas estudando junto. Mas havia aí uma diferença. A preocupação que havia com os filhos dos indígenas era apenas a catequização. Então, era fazer com que falassem o mesmo idioma e que aceitassem as mesmas culturas, os mesmos valores morais. Para os filhos dos colonizadores já era uma outra preocupação, havia uma diferenciação. Para eles, sim, havia uma preocupação com a instrução e eles saíam daqui, quando terminavam os estudos que aqui eram ofertados, iam concluir seus estudos na França ou em Portugal. Então, o ensino superior geralmente era cursado em França e Portugal. Os jesuítas têm uma função muito importante na educação brasileira. Então, são eles que trazem a primeira forma de educação planejada, sistemática. O que organiza, como é que eles têm organizado isso? É o Ratio Studiorum. É um documento que organiza e prevê todas as ações, tanto do professor quanto dos alunos. Então, é um documento extenso e ele prevê todas as partes da aula. Então, como é que deveria acontecer o ensino, como é que o aluno deveria se portar, como é que deveriam ser feitas as avaliações. Então, é um documento que é a base hoje, nossa, da educação brasileira. Muitas coisas que hoje ainda exercemos na nossa sala de aula, ainda compõem a nossa prática pedagógica, tem como base, tem como raiz o Ratio Studiorum. Só um exemplo, para a gente abrir um parênteses aqui, a questão da prova, como é que a gente aplica uma prova hoje para os alunos, como é que é a nossa postura em relação à sala de aula, uma aula mais expositiva e depois um reforço de conteúdo, tudo isso já era previsto lá em 1500.
lá com os jesuítas nós temos essas raízes, como é que é o comportamento tanto do professor como do aluno num momento de avaliação, né? Questão de silêncio, os alunos individualizados, enfileirados para um não olhar a resposta do outro. Então isso tudo já era previsto, já era entendido lá na época dos jesuítas. Ainda sobre a Ratio de Oro, eles organizaram os conteúdos em três áreas, né? Então, primeiro, as humanidades, que ia trabalhar com a retórica e a gramática. A segunda área, a filosofia, que trabalhava com as disciplinas de lógica, matemática, ciências, ética e metafísica. E a terceira área, que era da teologia, que trabalhava com as escolásticas de São Tomás de Aquino e as Sagradas Escrituras. Então, essa ensino jesuítico temos no Brasil uma duração de aproximadamente 210 anos. Eu convido vocês a assistirem esse vídeo que vai explicar um pouquinho, comentar um pouquinho sobre a influência dos jesuítas na educação brasileira. Vamos lá? Nos primeiros momentos da experiência jesuítica, a questão fundamental era discutir se os índios tinham ou não tinham alma, né? Se não tinham alma, podiam, e como eram tratados como animais. Se tinham almas, teriam que ser protegidos e teriam que ser convertidos à fé cristã. O missionário nunca é parceiro. Ele quer mudar o comportamento do outro. Ele não quer se igualar ao outro, nem igualar o outro a ele. Né? Ele é dirigente. Né? E, na parte econômica, eles usavam também a força de trabalho dos índios. Já que é um bom princípio cristão, não deixar as pessoas sem fazer nada, mas ocupá-las, para que o espírito não fique imaginando coisas que não deve.